Queremos agradecer por mais esta oportunidade de ouvirmos sobre os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Que Jesus e nossos amigos espirituais nos envolvam com paz, para que possamos assimilar os seus ensinamentos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, para nos tornarmos pessoas melhores e mantermos a paz e a esperança em nossos corações. E que possamos deixar que o amor e a bondade se manifeste através dos nossos olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão e ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou de condenação tolde a beleza de nossa vida, que a nossa fisionomia irradie contentamento e felicidade de tal forma que todas aquelas pessoas que se aproximarem de nós possam ser contaminadas com o nosso otimismo. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. É com grande satisfação que voltamos ao ciclo de palestras em nossa casa, ocasião que nós temos que refletir sobre nossas atitudes, sobre nossos pensamentos, nossas vibrações, e aguardamos bênçãos nesses momentos de grande dificuldade pelos quais estamos passando. Queridos irmãos, o tema da nossa exposição hoje é causa das aflições. O Mestre Jesus, em suas andanças pela terra, certa vez em suas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Mas quando refletimos sobre as nossas vidas, nós observamos a quantos sofrimentos estamos sujeitos, o quanto as pessoas padecem com esses sofrimentos. Daí, inevitavelmente nos perguntamos: por que será que acontece tudo isso com as pessoas? Tem alguma utilidade esses sofrimentos? A resposta à primeira pergunta é que sofremos por consequência dos nossos próprios atos. A segunda resposta, o próprio Cristo nos deu quando ele disse: as aflições acontecem para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. Nós estamos falando de aflição. E qual é a definição de aflição? Segundo o dicionário Aurélio, aflição quer dizer uma agonia, uma atribulação, uma angústia, sofrimento. Porém, por outro lado, por outro ponto de vista, quer dizer tristeza, quer dizer mágoa, dor, preocupação, inquietação. Mas nós temos grande dificuldade em compreender as nossas próprias aflições, nossos sofrimentos. E essa dificuldade deriva pelo fato de não compreendermos a Deus. Nós não compreendemos Deus. E assim nós vamos pensando, vamos refletindo, vamos analisando Deus. Nós vemos que, primeiramente, que fazemos uma ideia errada de Deus. Começamos desse princípio, fazendo
uma ideia errada de Deus. Imaginamos Deus como um bom velhinho, de barba grande, comprida, barba branca, sentado num trono de luz. É isso que nós imaginamos primeiramente a Deus. Mas esse pensamento ocorre pela tendência que nós temos em definir aquilo que não conhecemos a uma imagem humana como a nossa. Então nós imaginamos a Deus como um ser humano como nós. Mas nós sabemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, não no corpo físico como nós temos, mas sim em espírito, com uma essência inteligente. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores: o que é Deus? E foi respondido a Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas continuando a nossa reflexão sobre Deus, nós observamos sobre o atual estágio evolutivo da humanidade. A conclusão que tivemos é que ainda nós somos muito primitivos. Nós somos muito mais próximos lá do homem das cavernas do que dos anjos. Veja como nós somos primitivos. Por isso, a dificuldade e a falta de condições de ter a compreensão exata de Deus. Entretanto, algumas de suas características já são do nosso conhecimento. Ou seja, sabemos que Deus é imutável, que Deus é imaterial, que Deus é único, é onipotente, né? Aquele que pode tudo, e soberanamente justo e bom. A própria razão nos mostra que se Deus deixasse de ter qualquer uma dessas características que falei há pouco, já não mais seria Deus. E com essas considerações e reflexões, começamos a entender o porquê das aflições. A primeira, se Deus é soberanamente justo, toda a aflição e todo o sofrimento pelos quais passamos é justo. E só temos esse sofrimento porque Ele permite que tenhamos esse sofrimento. Segundo, se Deus é soberanamente bom, não sofremos não porque Ele quer absolutamente, mas sim como consequência nos nossos próprios atos. A doutrina espírita nos dá exatamente essa explicação em seus postulados básicos, ou seja, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Então, vemos que o Espiritismo ensina que são duas a origem das causas dos sofrimentos do nosso viver aqui na Terra. São duas essas causas. A primeira causa está em nossas vidas anteriores. E a segunda causa está na nossa vida atual, nas vidas anteriores e nas nossas encarnações anteriores. Dessa forma, podemos deduzir em tese, que não há vítimas que sofrem. Não há sofredores inocentes. Mas falando de causas de vidas anteriores, nós vemos que a reencarnação é uma consequência necessária da soberana justiça e da vontade de Deus. Se não fosse por ela, como explicar a existência de pessoas más que passam pela vida sem qualquer atribulação, ao passo que pessoas totalmente dedicadas ao próximo padecem de brutais sofrimentos, sofrem muito. Mais que isso ainda muito mais,
Como entender a morte prematura de uma criança na mais tenra idade? Como entender isso? É nas sucessivas reencarnações, onde ocupamos os mais variados papéis do mundo, que a justiça e a bondade de Deus nos impõem as compensações, fazendo-nos sofrer as consequências das nossas más ações que tenhamos praticado. Mas melhor que isso, também nós possamos colher os frutos das nossas boas obras. Ele nos dá essa oportunidade. Desse modo, se sofremos, é porque em nossas próprias ações infringimos as leis divinas e as leis naturais, sintetizadas, exemplificadas por Jesus ao nos recomendar amar ao próximo como a nós mesmos. No entanto, não devemos acreditar que nossos sofrimentos atuais são somente em decorrência das nossas encarnações passadas. Não é absolutamente isso. Vamos perceber que grande parte das nossas dores, das nossas dificuldades atuais, são causadas por nós mesmos, em nosso viver cotidiano, em nosso caráter, em nossa conduta, em nossa imprevidência, nossa injustiça, somos injustos, nosso orgulho, nossa ambição e nossos maus pensamentos. Temos que saber que sempre que praticamos atos maus, prejudicando sob qualquer aspecto os nossos semelhantes, produzimos sobre nós mesmos os mesmos efeitos, assim como também quando falamos ou simplesmente pensamos no mal. Mas aí temos o aspecto positivo, que já comentei um pouquinho atrás, que não podemos esquecer que tudo o que fizermos de bom, que seja benefício de outras pessoas, esse benefício a nós retorna com as mesmas características, com a mesma intensidade. Se estamos sofrendo e olharmos com honestidade para dentro de nós mesmos, certamente, constataremos que a causa desse sofrimento está em ações passadas por nós praticadas. Quase sempre, né? E essas ações são praticadas quase sempre nessa atual encarnação que nós estamos. Nós reagimos despreocupadamente aos acontecimentos e situações. Então nós reagimos na forma que nos sentimos naquele momento, de acordo com o nosso humor, de acordo com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós ofendemos pessoas, não fazemos a escolha certa, damos origens a novas situações desagradáveis. E com isso, toda ação gera outra reação. Assim, sucessivamente. Fazemos alguma coisa e tem alguma troca. Quando vemos pais imprudentes que não combatem as más tendências dos filhos, nós vemos isso sempre. Esses pais imprudentes, eles não combatem. Então, não se sabe se é por fraqueza ou indiferença, eles deixam que se desenvolvam neles, né, nesses filhos, os germes do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da impiedade. Eles ressecam o coração dos seus filhos. Mais tarde, todos irão recolher o que semearam e terão de interrogar as suas consciências. Muitos dos nossos sofrimentos têm como origem o nosso egoísmo, que nos impede de ver as necessidades alheias, a necessidade das outras pessoas,
pensando apenas em nós, em nosso orgulho, que nos coloca em posição superior aos demais, superior às demais pessoas. Porque nós sempre nos vemos como bons, como inteligentes. Quanto aos outros, vemos esses outros como ignorantes, como os indolentes, como aproveitadores. E em nossa esperteza no trato com os demais, nós nos afastamos daqueles que simpatizam conosco, daqueles que nos amam. Nós somos intolerantes com as faltas alheias, não perdoando nada. Sequer percebemos o quanto precisamos do perdão alheio. Quanto nós precisamos desse perdão. A quem devemos todas as nossas aflições, senão a nós mesmos? Quanto sofrimento evitaríamos se estivéssemos preocupados em nos conhecer? Nos enxergarmos como realmente somos? Por amor a nós próprios, por nos amarmos. Que procurássemos melhorar a cada dia, trabalhando o nosso adiantamento moral e adiantamento intelectual. Nós passaríamos a ter menos tempo para criticar os outros, observar os outros e olharmos esse irmão, essas pessoas próximas de nós, como pessoas iguais a nós, com as mesmas necessidades, com os mesmos sonhos, sonhos de paz, sonhos de felicidade. Mas Deus vê também o progresso de todas as criaturas, vê as qualidades, vê os defeitos. Assim, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, que não tenha consequências. Sabemos que andamos mal, sabemos. E isso fica marcado em nossa consciência, nos cobrando, e por consequência, causa muitos sofrimentos em nós. E isso mostra-nos que temos a necessidade de melhorar. Temos. Pois sem isso, nós não teríamos motivo para nos emendar. Não teríamos motivo para nos emendar. Porque ficaríamos confiantes na impunibilidade. E isso retardaria o nosso adiantamento, a nossa felicidade futura. Porque nós procuramos sempre a felicidade. Existem ainda algumas situações dispensáveis, coisas que não precisamos viver aqui agora nessa existência, nessa encarnação. Por quê? Porque são sofrimentos criados agora por nós, como os vícios, o fumo, a bebida, a gula, o mau comportamento. Uma dessas coisas é o temperamento, que são aquelas pessoas de temperamento forte, de temperamento difícil, elas explodem por qualquer coisa. São pessoas mal vistas, são mal queridas. Onde elas chegam, as pessoas saem, sendo para elas um motivo de tormento, de aflição, causadas por elas mesmas. Outra coisa de sofrimento são os vícios que adquirimos. E quantos são esses vícios que nós adquirimos? Aprendemos a fumar, a beber, a usar droga, comida em excesso e por aí vai. Com isso, vêm as consequências, ou seja, as doenças respiratórias, enfermidades por causa do tabagismo, sobrepeso, problemas cardíacos e por aí vai também. O álcool vai na mesma direção. Sempre tem um motivo de uso.
Bebemos por alegria, bebemos por tristeza, bebemos para comemorar, bebemos porque está quente, bebemos porque está frio. Inventamos todos os motivos para poder beber. E esses vícios geram desgastes orgânicos em nós, problemas neurológicos, dificuldades sociais, começando essas dificuldades com os familiares, com a família. Dessa forma, com os sofrimentos, começamos a perceber que temos aflições, sim, cujas causas foram criadas por nós mesmos nessa vida presente, agora. E como fazem parte da nossa vida presente, cabe a nós a precaução de evitar. Vejam vocês, meus irmãos, quantas aflições que podemos gerar agora para nós. Quantas? Vejam ainda aqueles pais que não educam bem os seus filhos. Desde cedo, vão lhes ensinando a desenvolver a violência. Devolver a violência por violência. Começa por aí. A brigar nas ruas, a não levar desaforos para casa, a tirar proveito de tudo, sem escrúpulo, a passar por cima de todo mundo para conquistar seus objetivos em nome da esperteza. No futuro, esses pais vão colher o que plantaram, o que semearam. Vão sofrer pela indiferença dos filhos, pois criaram filhos ingratos, filhos sem sentimentos, filhos sem piedade, sem respeito e sem amor ao próximo. É a educação que receberam. Eles agem de acordo com a educação que receberam. E foram os pais que deflagraram esse processo de deseducação ou de má educação. Meus irmãos, a doutrina espírita está aí. Está aí. Justamente para nos auxiliar a descobrir o que está de errado em nossa vida e retornar no caminho certo. Mas não devemos simplesmente nos deixar sofrer, nos abater, sem fazer nada em nosso benefício, em nosso bem-estar. Não devemos parar de esperar nisso. Devemos sim nos lembrar que todos os recursos da espiritualidade superior estão à disposição de todos nós. Os bons espíritos sempre tentam nos influenciar para o bem. E nós é que os impedimos, vibrando negativamente, nos fixando em aspectos negativos como o egoísmo, a inveja, o orgulho, o medo, a raiva, a vingança, o rancor e outras más vibrações. É urgente olharmos para dentro de nós e refletirmos sobre o porquê estamos sofrendo, para que a gente possa mudar de atitude, aproveitando o que de bom nos proporciona a doutrina espírita em matéria de reflexão. Vamos aprender a sentir o bem, esse bem-estar que proporciona quando cumprimos a lei maior, que nos recomenda a fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Simples, é a lei do amor, meus irmãos. Kardec aconselha a todos aqueles que sofrem a interrogar a própria consciência, pois nós podemos esconder de todo mundo os nossos defeitos. Escondemos de todo mundo os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Mas da nossa consciência, jamais nós vamos esconder de nós mesmos os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Assim, vamos procurando saber se o nosso sofrimento
Não foi provocada por nós. E vamos perceber que nós é que somos os culpados pelos sofrimentos que passamos. Aí vamos lamentar. Se eu tivesse ou não feito tal coisa, feito isso, feito aquilo, eu não estaria nessa situação. Meus irmãos, nós lamentamos que isso se repita constantemente, sem aceitar as consequências como realmente são frutos das nossas ações, sem se sentir culpado. Isso pelo fato de não ter ainda vontade de enfrentar os desafios, sempre esperando que os outros venham a resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. Sempre esperamos pelos outros. Fica sempre mais fácil culpar os outros, culpar outras pessoas, culpar a vida, culpar a Deus. E assim vão vivendo, vão sofrendo até que essa dor seja tão intensa que desperte esses irmãos para o conhecimento de si mesmos, com a aceitação da luta a ser enfrentada, transformando-se moralmente. Nós somos os responsáveis por tudo o que sentimos, o que pensamos e o que nós fazemos. Quem já se conscientizou dessa verdade não pode mais agir ou reagir aleatoriamente. Não pode. Ao sabor das circunstâncias, das suas imperfeições. É necessário o uso do raciocínio em qualquer situação, para que os sentimentos, os pensamentos e as ações não tragam efeitos desagradáveis e dolorosos para nós. Para isso é preciso que se modifique, fazer um esforço de autoanálise constante, sempre fazendo essa autoanálise, no dia a dia, sem pressa de perfeição, mas fazer sempre, perseveradamente. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde. E quando estamos cansados, e a vida foi desperdiçada, perturbado por essas forças já gastas, e o mal é irremediável, então o homem se surpreende ao dizer: se no começo da vida eu soubesse o que eu sei hoje, quantas faltas eu teria evitado. E se tivesse de recomeçar, eu me portaria de uma maneira inteiramente diferente. Mas já não há mais tempo. Como aquele trabalhador preguiçoso que diz: perdi meu dia, ele também diz: perdi minha vida. Mas como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar aquele tempo perdido, o sol também vai brilhar para ele de uma vida nova, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução as suas boas resoluções para o futuro. Gente, meus irmãos, ainda há tempo de recuperar esse tempo perdido. Examinemos a nossa consciência e reflitamos. Vamos detectar as nossas falhas e nos transformar para melhor um pouquinho só a cada dia, mas se modificando sempre. Dessa forma, quando nos é dito por Jesus que é Deus, tudo é possível. Vamos vibrar nesse momento onde estamos reunidos mentalmente e espiritualmente em torno do nosso querido Mestre, buscando em nosso Pai, pedindo que Ele possa consolar os nossos corações,
corações que estão vendo partir os seus entes queridos, corações desesperados, corações desesperançados, porque muitos ainda não conhecem esse Pai de amor e de misericórdia. Pedimos pelo nosso planeta, pela grande dificuldade que passa, pelos grandes sofrimentos que está passando. Ajuda-nos a mentalizar um mundo melhor, um mundo mais fraternal, com mais caridade, com mais amor, com mais compaixão. Ajuda-nos nesse momento, através da nossa fé em Ti, de seus desígnios perfeitos, que trabalhemos as nossas mazelas, nossos erros, nosso egoísmo, para que possamos ter o privilégio de habitar esse mundo de regeneração. Que com certeza nosso planeta se tornará, na medida em que nos purificarmos, reduzindo as nossas imperfeições. Nesse momento, pedimos que caia sobre nós e por toda a humanidade a sua luz, o seu conforto, a sua magnitude, e nos envolva, e nos acalente, Pai. Nos dá força, porque cremos em Ti, cremos em dias melhores. E que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Vamos fazer as nossas vibrações. Vibramos pelos nossos entes queridos que já nos antecederam e que estão morando no plano espiritual. Vibramos pela paz do mundo, pelos dirigentes da nossa nação. Vibramos por todos os nossos irmãos que contraíram o Covid-19 e partiram para o plano espiritual, sua nova morada. Vibramos também pelos seus familiares. Vibramos pelos hospitais, pelas casas André Luiz, pelos asilos, pelos orfanatos e outros. Vibramos pelo nosso lar, para que haja paz, entendimento e amor. Rogamos ao Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar as águas e, ao tomarmos dela, possamos ficar curados dos nossos males físicos ou espirituais. Que assim seja.